Você teve uma oportunidade de dizer não. Você era nova e talvez o emprego naquele momento não fosse tão relevante para você. Você poderia abrir mão. Exatamente. Você vê hoje dificuldade em mulheres que lidam com isso, se veem obrigadas a dizer o sim por não perder uma fonte de sustento para a sua própria casa? Existe muito essa dificuldade, sim. E a moça acaba ali, a mulher, né, se entregando de repente por isso, porque ele pode não me demitir, então eu vou deixar isso acontecer, fluir. E existe isso muito grande, pode acontecer. Como é que essas mulheres podem procurar ajuda, Aline? Olha, Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Eu acredito que seja vergonhoso para alguém confessar isso, falar sobre isso. Assim como alguém que sofre um abuso sexual, né? Muito vergonhoso. Acho que o primeiro ponto é querer ser ajudado, né? Que a gente percebe que nem todas querem sair dessa vida mesmo. Certa vez eu conversei com uma moça que ela falou assim, eu quero estar aqui na igreja, eu quero viver essa novidade de vida, mas eu não consigo. Aquilo para mim hoje é mais importante. Ela estava exatamente nesse contexto. E ela não queria abrir mão daquilo. Então, hoje, a igreja está de portas abertas para cuidar de você, né, para te dar uma palavra. As pastoras, a gente tem uma equipe tão assim, graças a Deus, né, com psicólogos, com mulheres de Deus, homens de Deus, para te orientar e cuidar de você. Eu acho que a pessoa que está vivendo isso pode buscar ajuda na igreja. Eu acho que, como o nosso próprio pastor Márcio ele fala, que tudo na vida é uma questão de escolha, né? Eu acho que quem escolhe permanecer nesse assédio moral, vamos dizer assim, e não toma uma postura a ponto de perder um emprego, né, mas de agradar a Deus, ela pode deixar de viver tantas coisas na vida por deixar se levar por esse assédio. Eu, por exemplo, não sofri um assédio nesse nível sexual, essas coisas assim, mas um dia o meu chefe, algo que acontece, é muito comum nas empresas, eu atendi o telefone, era alguém cobrando, era um fornecedor cobrando a empresa, e o fornecedor queria que eu passasse o telefone para o chefe, e o chefe pediu para fazer o quê? Fala que eu não estou, né? Fala que eu não estou aqui. E no momento eu coloquei no mudo ali, fui até a mesa dele, e conversei com ele, falei sobre os meus valores, sobre a minha crença, sobre os princípios que regem a minha vida. Com todo respeito, é claro, mas eu falei isso com ele e ele pediu assim, então traz para mim a ligação, transfere para mim. Transferi para ele, ele atendeu e depois ele gritou o meu nome, Leandro. E eu saí, fui até a mesa dele e foi uma via crucis para mim, porque eu falei assim, perdi meu emprego, acabou. Mas ao mesmo tempo uma alegria no coração, falando assim, eu decidi agradar a Deus. Minha vida está guardada em Deus e Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu estava prestes a casar nesse tempo. E quando eu sentei na mesa dele, ele me perguntou, você tem noção do que você fez? Aí gelei todo, né? Mas eu respondi, sim, eu tenho essa noção. E ele pegou e falou assim, olha, a partir de agora, a partir de semana que vem, eu quero que você, durante o café da manhã, os 15 primeiros minutos do horário aqui, depois que nós levantarmos as portas, não vai ser de café da manhã. Eu quero que você reúna todos os funcionários e fale desse Jesus que não te deixa mentir. Uau! Hoje, aí após algumas semanas, chegou um momento que todas aquelas pessoas fizeram oração de confissão, decidindo-se por Jesus, inclusive o chefe, né? Hoje ele congrega na 8ª Igreja Presbiteriana aqui em Belo Horizonte, do pastor Jeremias. Eu encontrei com ele esses dias na rua e ele disse que estava firme com Jesus, firme em Deus. Então, são atitudes nossas que vão gerar, parece clichê, mas é uma verdade, atitudes radicais trazem resultados radicais para a nossa vida, né? Não adianta você ter a mesma atitude e querer resultado diferente. Da mesma forma, isso no relacionamento, né, Leandro? Sim. Porque, às vezes, um relacionamento é preso por alguns contextos que acontecem emocionais, a pessoa se vê presa por medo de ficar sozinha. Exatamente. Já atendi moças que viveram 8, 9, 10 anos no relacionamento e falam, mas se eu perder ele, eu não vou achar mais ninguém, vou ficar solteiro o resto da vida. Uma universidade no Canadá fez uma pesquisa e eles chegaram exatamente a essa conclusão.
pessoas permanecem infelizes em relacionamentos por medo de ficar solteiro. Então elas aceitam tantas coisas, aceitam um cara grosso, aceita um tratamento de agressividade, uma pessoa que não a ama, mas porque elas pensam assim, não, se eu terminar, eu vou ficar sozinha. Se eu terminar esse relacionamento, Eu vou já ficar era. sozinho. E nós encontramos muito esse contexto dentro da igreja também. Os nossos jovens, às vezes, com medo de ficar solteiro. E entra naquele desespero. Peraí, eu tenho que encontrar alguém. Encontrar alguém no momento desesperado não é o melhor momento, né? Porque, de repente, a pessoa está ali carente e entrar no relacionamento carente não é o que nós indicamos. Então, nossos jovens hoje também têm muito essa questão de ansiedade por estar solteiro. E É natural, né, Aline? É Tudo natural. tem que acontecer natural. Mas é um tempo muito precioso também, né? Estar solteiro é um tempo Agora, assim. É precioso, mas também para algumas pessoas é dolorido. É. Bate a solidão. Uhum. E algo muito Eu interessante. lembro, a última vez que você veio aqui, eu acho que eu contei isso. Eu fui ao extremo. Falei, não caso. Foi. Não caso e acabou. Vou morrer solteiro. E eu decidi mesmo, mas aquilo para mim era uma decisão radical. Acabou. Vou morrer solteiro. Até bater um sentimento no coração, que é tão forte. E eu lembro um dia, isso eu acho que eu não falei, lá no Monte Palmares, né? Tem um monte aqui no bairro Palmares. Um monte, para quem está em casa, não sabe o que é isso. É uma montanha que os cristãos vão para orar, como Jesus subiu ao monte. E ali eu escorei, assim, num apoio que tinha, e falei, Senhor, olhando para Belo Horizonte, tem tanta luz acesa nessa cidade, deve ter pelo menos uma mulher que eu possa casar. Não me dá rolo, mas não, Senhor. Deixa eu entrar em rolo. Me mostra uma mulher que me aceite assim, grande, desse jeito e tudo, que eu gosto dela, mas eu quero casar, Senhor, eu preciso casar. Eu não quero mais namorar. Não quero mais namorar. E aí conheci a Vanessa, casei. Mas é uma necessidade básica do ser humano. É básico. Não adianta lutar com isso, né, Aline? E existe um tempo para tudo, né, pastor? Como a palavra fala em Eclesiastes 3. É porque alguns meninos, alguns rapazes, mas o tempo não chega, Aline! Não, a tempo gente não brinca chega. no nosso seminário assim, que eles estão naqueles salmos lá que diz assim, esperei com paciência no Senhor. Aí eles estão esperando e com paciência. Aí não vai chegando, não vai chegando, não vai chegando. Acabou. Eles vão para aquele outro salmo assim, apressa-te, Senhor, em me abençoar. Aí não chega. Aí eles largam isso e vão para o Evangelho, onde diz assim, todo aquele ou aquela que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. É um desafio esperar no Senhor mesmo, ainda mais quando a gente tem esse desejo, como o senhor falou, é uma necessidade de todo ser humano. O casamento, ainda mais as mulheres, elas de sonham relacionar, muito né? de se relacionar. Só que existe um tempo mesmo. E acho que o nosso mal, em vários momentos, é começar a comparar a nossa vida com a do outro. Por exemplo, a Aline está com 27 anos, ela já é casada e tem uma filha. Eu não, estou com 27 anos e estou solteira. Aí a pessoa começa a se comparar e ela começa a se achar inferior, sendo que Deus tem um tempo para ela. Ah, mas poxa, Aline, estou aqui 40 anos esperando. Eu casei com 26, Vanessa casou com 27. Então, eu entendo assim que Deus tem um tempo determinado para cada uma mesmo. E às vezes a gente não está tão maduro. Deus, olha, vamos melhorar nisso, porque quando você casar vai ser diferente. Vejo que é um tempo que Deus também está forjando seu caráter. Por isso que eu acho importante você gozar do tempo de solteiro. Ser um solteiro que mergulhe na presença do Senhor. Solteiro feliz. Como o apóstolo Paulo fala lá, se pudesse, todos seriam solteiros. Porque o solteiro ele tem 100% dele do tempo para o Senhor, né? Então o solteiro ele pode aproveitar muito também a vida dele com o Senhor, 100%, porque depois que casa, né, divide muitas tarefas ali, mas claro que o Senhor sempre em primeiro lugar. É um desafio esperar, mas não, assim, algo que eu falo, para quem está esperando já não está mais aguentando. Espera mais um pouquinho, o Senhor está no controle de todas as coisas, mas não se compare com o outro. Deus tem uma história específica para você. Eu vejo que isso aí você pode até deixar, o nosso tempo está acabando, vocês podem até deixar, passa rápido, né? Pode até deixar essa mensagem, um convite e uma mensagem para as pessoas. E eu acredito que a gente vai voltar mais, falar sobre esse tema, abordar melhor esse assunto, receber as perguntas das pessoas que estão em casa. Isso é importante. Legal. Então, o problema da comparação é você se sentir, às vezes, inferior, né, ou superior.
Então não se compare. Se você está solteiro, esperando no Senhor, Deus tem uma história específica para você, né? Então, assim, acredite, porque se você confia no Senhor, vai acontecer, né? Deus tem um plano para você, lindo. Em Salmo 139, o Senhor fala que antes mesmo de você nascer, Ele já escreveu toda a sua história. E como um pai tão perfeito, Ele jamais ia querer te ver sofrendo. Ah, não. Ai, aí uma moça chega, eu quero tanto casar, mas será que é vontade de Deus que eu não case? Mas Ele é um pai que te ama tanto. Se você quer casar, eu acredito que Ele deseja que você case também, que Deus quer te ver feliz. Porém, existe esse tempo, Ele já escreveu a sua história. Agora é tempo de tirar o seu foco. Quando a pessoa está muito focada nisso, às vezes parece que não flui mesmo. Ela só fica pensando assim, eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Aí fica às vezes vendo o vestido de noiva, a moça que sonha muito, né? Então ela fica tão desesperada, tão focada naquilo e não flui. Aí eu aconselho muitas moças, desfoque, tira seu foco do namorado, daquele rapaz, foque em Jesus, né? Lá em Mateus 6,33 fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é tempo de você buscar o reino de Deus. Você está sozinha, solteiro, você está sozinho, solteiro, busque o Senhor, porque as coisas vão sendo acrescentadas, isso tudo vai fluir. E a família é aquilo que vai ser acrescentado também na sua vida. A cada dia, né? A cada dia. Eu penso que, para terminar aqui, né, que enquanto isso é necessário valorizar-se, né? Eu sei que o homem precisa valorizar cada vez mais a mulher, mas a mulher também precisa se valorizar também, porque o papel do homem não é só dar o valor para a mulher, mas eu acho que boa parcela disso é reconhecer o valor que ela mesma se dá. Que bom. Né? Ela mesma se dá. Então, acho que quanto mais as mulheres reconhecerem o seu valor e quanto mais o homem se esmerar em ser um cara melhor, em ser uma pessoa melhor e enxergar o valor que ela tem, né? Eu acho que tem tudo para entrar num relacionamento muito saudável. Se o desespero enquanto está solteiro é nítido na vida de alguém, provavelmente ele não vai aproveitar esse tempo de solteiro, não vai conseguir valorizar esse tempo. Quando casa, aí viu que perdeu muito tempo e que não aproveitou, na verdade, o tempo de solteiro. Aí quer viver casado como se estivesse solteiro. É verdade. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acredito que quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, só procurar na Igreja Batista da Lagoinha. Isso. Perguntar pela mocidade, os cultos todos os sábados vocês estão lá. Estamos lá. Às 19 horas. Isso. E, gente, obrigado pela presença, por esse bate-papo gostoso e ensino que nós vamos dar continuidade. Amém. Amém?